Quase todos nós conhecemos a história de Adão e Eva. Mas e se eu te dissesse que Eva não foi a primeira mulher? E se a verdadeira primeira esposa de Adão foi criada do mesmo pó que ele, se recusou a ser submissa e por isso foi banida do Éden e deliberadamente apagada da história? Esta não é uma teoria moderna, é uma das lendas mais antigas, sombrias e censuradas da humanidade. A história da mulher que trocou o paraíso pela liberdade e se tornou a rainha dos demônios. Esta é a lenda proibida de Lilith. E hoje vamos revelar o que Gênesis não nos contou. Você provavelmente está se perguntando: se isso é verdade, por que não está na Bíblia? A resposta, ironicamente, começa na própria Bíblia. Preste muita atenção nisso, porque é aqui que o mistério se revela. Em Gênesis capítulo 1, versículo 27, lemos: Assim Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Percebe? No primeiro capítulo, a narrativa é clara. Homem e mulher são criados juntos, ao mesmo tempo, como iguais. Mas então, quando lemos o capítulo 2, a história muda completamente. Deus vê que Adão está sozinho, o faz adormecer e cria Eva a partir de uma de suas costelas. Uma contradição? Duas criações diferentes? Ou duas mulheres diferentes? Para os estudiosos dos textos místicos, como o Zohar e o alfabeto de Ben Sirá, a resposta é óbvia. A mulher criada no capítulo 1, a partir do mesmo pó que Adão, não era Eva, era Lilith. Imagine a cena. O jardim do Éden, em seu primeiro dia. Adão e Lilith, ambos recém-criados, explorando o paraíso. Ambos perfeitos, ambos feitos da mesma matéria divina. Mas o conflito, segundo esses textos, começou quase imediatamente. O alfabeto de Ben Sirá, um texto medieval, nos dá os detalhes gráficos desse conflito. Não foi uma discordância teológica, foi uma luta por poder. Adão, insistindo em sua autoridade, exigia que Lilith se deitasse abaixo dele, numa posição física e simbólica de submissão. Mas Lilith se recusou. Os textos antigos registram suas palavras: Por que devo deitar-me abaixo de ti? Eu também fui feita do pó. Nós somos iguais. A recusa de Lilith não foi apenas um não. Foi uma declaração de independência. Ela via a si mesma como igual a Adão em todos os sentidos, e não como sua serva ou propriedade. A discussão se tornou tão intensa, tão irreconciliável, que Adão tentou forçá-la. Mas Lilith, em um ato de desafio supremo, fez o impensável. Ela pronunciou o nome secreto e inefável de Deus, o nome que comanda os elementos. Naquele instante, ela ganhou o poder de voar. E com asas, ela fugiu do Éden para sempre. Ela não foi expulsa. Ela escolheu sair. Ela abandonou Adão e o paraíso, trocando-os pela liberdade. Mas para onde ela foi? Ela fugiu para as terras desoladas, para as margens do Mar Vermelho, um lugar que, na mitologia antiga, era conhecido como o lar de espíritos do deserto, anjos caídos e demônios. Ela não estava mais sozinha. Ela estava se tornando outra coisa. Enquanto isso, no Éden, Adão estava sozinho. Ele orou a Deus, lamentando sua solidão e a rebeldia de sua esposa. E foi então que Deus agiu. Ele enviou 3 anjos poderosos, Senoi, Sansenoi e Semangelof, com uma ordem clara e terrível: tragam Lilith de volta. Se ela se recusar, 100 de seus filhos demoníacos morrerão todos os dias. Os anjos cruzaram o mundo e a encontraram em seu novo reino sombrio, cercada por seus novos companheiros. Ela não era mais a mulher que Adão conheceu. Ela era uma rainha em seu próprio domínio. Eles entregaram o ultimato de Deus. Esperavam que ela cedesse, que o preço fosse alto demais. Mas Lilith, com o coração endurecido pela perda de sua liberdade e agora pelo ultimato divino, olhou para os anjos e deu sua resposta. Ela se recusou a voltar. E então, ela fez o seu próprio juramento terrível. Em troca das vidas de seus filhos, ela jurou que teria poder sobre os filhos de Adão e sua nova esposa. Ela se tornaria um terror na noite, uma ameaça a todos os recém-nascidos humanos. A mãe dos súcubos e íncubos, a rainha dos demônios que assombraria a humanidade para sempre. Foi o fracasso da missão dos anjos que selou o destino. Com Lilith agora como uma ameaça declarada, Deus, vendo Adão novamente sozinho,
realizou a segunda criação. Desta vez, ele não a fez do pó, como igual. Ele a fez da costela, um osso do próprio Adão, para garantir que ela fosse uma ajudadora, parte dele, leal e submissa. Essa segunda mulher era Eva. Então, por que esta história foi tão zelosamente apagada dos textos principais? Por que só ouvimos falar de Eva? Porque a história de Lilith era perigosa. Ela não era apenas uma lenda de demônios. Ela era um símbolo de independência feminina. Uma história sobre uma mulher que escolheu o exílio, a solidão e até a infâmia em vez da submissão. Para a estrutura patriarcal que por milênios organizou as escrituras e a sociedade, Eva era o modelo ideal, criada para o homem e do homem. Lilith era o aviso, a mulher que exige igualdade, que desafia a ordem estabelecida. Se torna um monstro. Ao apagar Lilith, eles não estavam apenas escondendo uma lenda inconveniente. Eles estavam enviando uma mensagem. A obediência seria recompensada com o paraíso. A rebelião seria punida com o esquecimento e a demonização. A lenda de Lilith foi proibida, não apenas por ser sombria, mas por ser radical. Mas agora, a pergunta é sua. Lilith foi realmente a mãe de todos os demônios? Ou foi a primeira mulher independente da história, punida por exigir igualdade? Deixe sua teoria aqui nos comentários. E se você busca o conhecimento que foi deixado nas sombras, inscreva-se no Revelações Proibidas e ative o sino, porque o segredo mais profundo é sempre o próximo a ser revelado.